Quando nós estávamos terminando Yom Kippur, o Eterno havia dito para nós, nas últimas horas de Yom Kippur, ele havia dito para nós que a alma que pecar, essa morrerá. Eu não entendi ainda essa questão. E vamos tentar passar para vocês, e vocês também precisarão entender. Porque ela diz questão a nós. E ele diz, eu não tenho boas notícias para dar a vocês. As boas notícias, muitas vezes, são por causa do nosso comportamento. É totalmente avesso àquilo que a nossa boca fala. O pensamento, o coração e a boca têm que estar uníssonos, senão Adonai não vai aceitar. É por isso que ele não tinha boas notícias. Aí ele diz assim, se o homem não se dobrar e se arrepender dos seus pecados e travar um embate comigo e pensar que assim ele pode se livrar, ele vai clamar e não vai ser ouvido. Foi isso que ele disse. Por isso que nós temos que nos apresentar a ele. Hoje é um dia muito, 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 muito importante. É o dia do Mashiach. Nossos pais hoje celebram com todo temor nos seus corações o cortejo de trazendo o Mashiach para casa. Trazendo o rei para casa. E isto é uma coisa singular. Por quê? Porque você vai ver que o cortejo que traz o rei para casa, ele é composto nem de música, nem de instrumento, nem de louvor algum. Ele é composto de um tribunal, quando ali tem os seus adeptos que aderiram ao rei para conduzi-lo até a sua casa. Então, eles são juízes, capazes de julgar as questões, mas por isso nós teremos que estudar a Bíblia hoje para entender isso. Davi era o protótipo. O que é um protótipo? Um protótipo de Yeshua é um exemplar perfeito de Yeshua. Então ele, quando ele tem todas as adversidades com o seu povo, com a sua família, com os seus familiares, com Israel, com as tribos, ele consegue unir todas elas. Mas ele também passa por grandes dificuldades para que isso aconteça. Porque havia os pecados dele como homem também. Mas ele, sendo o tipo exato de Yeshua, ele vai conduzir esse cortejo com toda a realeza que lhe é devida. Voltando para casa, que foi expulso de Jerusalém pelo seu próprio filho. Então você já sabe que o problema que nos rodeia é dentro de casa. É entre irmãos. E nós teremos que acertar esta questão hoje. Que o cortejo é celebrado hoje, trazendo o Messias para casa. Então nós precisamos acertar essas questões. Porque senão nós estaremos imbuídos ali em Ezequiel capítulo 18, envolvidos com aquilo ali que é o pecado do roubo e do jurar falsamente. Quando nós cantamos o Salmo 116, que eu pagarei os meus votos, quantas vezes você já cantou o Salmo 16? Quantas e quantas vezes nós cantamos o Salmo 116? Aquilo ali é um juramento. Só que muitas vezes o juramento que nós fazemos é falso. Porque a nossa boca fala do que não está no nosso coração. Por isso que todos os que cantam aqui na casa de Adonai, eles vão se assentar a partir de hoje. E os instrumentos continuarão tocando. Porque os instrumentos foram muito abençoados. Eles vão se assentar até acertar os seus falsos juramentos. Até acertar o roubo. Vão se assentar. Quando estiverem acertados, venham para tocar. Se assim o Eterno tiver a cantar. Porque a boca está falando o que não está no coração. Eu vou ensinar isso com detalhes, o que é roubo e o que é jurar falsamente, que está incluído ali em Zacarias capítulo 5, que o rolo da Torá vem e vai trazer a maldição dentro da casa e vai destruir a casa daquele que rouba e que jura falsamente. Quantas vezes nós juramos, orando, cantando o Salmo 116? Mas não é essa a realidade que está nos permeando. Sabe por quê? Por como trabalharemos com a cidade.
Como julgaremos algumas questões com a cidade? Não temos autoridade se não corrigirmos dentro de casa. Se não corrigirmos. Por que são os que cantam? Os que cantam estão proferindo com a sua própria boca, é palavra agora. São as leis participiais que vocês vão aprender. Palavra, boca, que produz, que fala. E os instrumentos você arranca deles, eles foram muito felizes. Almir, quando chegou aqui, Léo, ele chamou os jovens que tocam os instrumentos e repreendeu-os e cuidou deles muito bem. Não que os cantores não são cuidados, mas os jovens obedeceram mais rápido. Eles foram tão bem cuidados ali, preparados pelo Almir, que tocou o coração do Ian. Ian, antes de celebrar Yom Kippur, nós estamos Elu, Rosh Hashanah, Yom Kippur, só falando de arrependimento de pecados. Ian foi a quem era devido, pediu perdão pelos seus pecados, de relacionamento com o outro e desfez a contenda. Foi, não foi, Ian? Foi o mais feliz aqui. Ele representa todos os instrumentistas. Por isso os instrumentos continuarão tocando, os cantores continuarão assentados, até resolverem as suas questões, por causa do cortejo. Vamos lá ver o cortejo, segundo Samuel, depois nós vamos voltar na interdição, porque aqui no cortejo, você verá que segundo Samuel, capítulo 19, nós estamos começando aqui, o ensino de trás para frente, porque são os dois pecados que Ezequiel, no capítulo 18, nos condena ali. A alma que pecar, essa morrerá. Mesmo que você tenha feito tudo para Adonai, que você se considere justo, mas se você pecar, você morrerá. Aqui no cortejo você é julgado. Começa no versículo 11. Eu quero dizer que o que vai acontecer aqui? A cerimônia do cortejo real, que conduz o soberano à sua residência em Jerusalém. Ou seja, de volta para casa, o soberano. Os que trazem o rei de volta são aqueles que o cercam, que estão presentes no cortejo, são os conselheiros solícitos em agradar ao rei. Olha só, formando assim um tribunal com vários juízes que julgam conjuntamente. Os magistrados que compõem a corte são considerados capazes para emitir decisão e julgamento. Olha aqui, o rei começará julgando. Por isso que é um tribunal sem canto e sem harpas, e sem os violinos e sem todos os instrumentos musicais. Você vai encontrá-los quando Davi traz a arca para dentro de Jerusalém, depois você vai encontrar todo o canto e o louvor verdadeiro. Apocalipse capítulo 15, o canto do Cordeiro e o canto de Moisés. Quando Miriam com seus tamborins dançava, quando o mar foi aberto, Israel foi livre. Nós vamos cantar, mas nosso coração precisa falar, a boca precisa falar daquilo que está no coração. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes: dizei aos anciãos de Judá, por que sereis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, vistos que as palavras de todo Israel têm chegado ao rei até a sua casa? Quem era Judá? A tribo que vem Davi, a tribo de Judá, ela que estava no centro de Jerusalém, no templo e cuidando de todas as questões sagradas, era Judá. Vós sois meus irmãos, então não há atrito entre irmãos, meu osso e minha carne, porque sereis os últimos em tornar a trazer o rei. A Amasa direis: não és tu meu osso e minha carne? Amasa era efraimita, descendente de Benjamim. O rei agora vai julgar, vai trocar o comandante do exército dele para um comandante do exército da tribo de Benjamim. Davi era estrategista. Ele queria trazer a todos. Então ele vai deixar Joabe de lado, todos os parentes, sobrinhos de Davi, tudo família, tudo família.
Então ele vai dizer, assim me faça Elohim outro tanto, se não fores comandante do exército diante de mim para sempre em lugar de Joabe. Porque esse comandante do exército aqui falava duramente. Eu vou voltar com você no capítulo 19 para você ver como ele fala com o rei Davi, por causa de Absalão, filho de Davi. Olha aqui, versículo 5. Então entrou Joabe na casa do rei e disse, hoje, falando com o rei, envergonhastes a face de todos os teus servos, que livraram a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas. O rei estava em luto porque Absalão havia morrido. Por mais que Absalão tivesse ofendido o rei, ele amava o filho. Então não é nenhum comandante, não é ninguém que tem o direito de grosseiramente vir dizer tudo isso aqui. Tu amas aos que te aborrecem e aborrecem aos que te amam. Hoje dás a entender que nada valem para ti capitães e servos. Entendo que se Absalão vivesse hoje e todos nós fôssemos mortos, estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala ao coração dos teus servos. Pelo Eterno te juro que se não saíres, ele faz um juramento, ele dá uma ordem ao rei. Nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Por causa dessas últimas palavras, Joabe depois vai matar Amasa, e vai então ser interditado definitivamente. Porque nós vamos entrar mais tarde na interdição. Por que muitas vezes você não entende Ezequiel 18, você trabalhou tanto, mas o coração não é uníssono com a boca. A boca fala o que o coração está cheio de desejo. Volte aqui comigo. Então o rei voltou. Assim moveu ele, versículo 14, o coração de todos os homens de Judá, Davi, como se fosse de um só homem. Mandaram dizer ao rei, volta com todos os teus servos, a tribo de Judá inteira. Ele está reunindo todo Israel. Irmãos, isso aqui já está falando dos nossos dias. Se você não fizer parte do cortejo para conduzir o rei para casa, você não faz parte desta obra. Olha aqui. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Benjamim, Manassés e Efraim eram as tribos, chamadas as tribos de José, dos descendentes de José, muito respeitadas em Israel. Então, Simei era da tribo de Benjamim. Ele diz aqui, homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Olha como ele vem. Com ele 1000 homens de Benjamim, ele vem para se apresentar e para se prostrar e pedir perdão ao rei por tudo que ele tinha falado e amaldiçoado o rei. Ele não é bobo, ele vem armado de um cortejo, olha aqui, como também Ziba, servo da casa de Saul, seus 15 filhos, seus 20 servos com ele, desceram apressadamente ao Jordão, onde estava o rei. E o atravessaram para fazer passar a casa do rei, para fazer o que aprouvesse a ele. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei e lhe disse, não me imputes, Adom, a minha culpa. E não te lembres o que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu Adom, saiu de Jerusalém. Olha aí. Não o conserves, ó rei, no coração. Ele está confessando a sua culpa. Eu vou te mostrar no capítulo 16 o quanto ele amaldiçoa Davi. Mas ele reconhece-se culpado e vai confessar a sua culpa. É isso que nós pedimos, foi isso que o Ian fez. É isso que nós precisamos fazer, uns aos outros.
Porque se o meu pecado contra o meu irmão é com a cidade, eu terei que ir na Rede Gazeta, na Rede Tribuna, nas redes de televisão, nos jornais e pedir perdão publicamente, porque eu ofendi o meu irmão publicamente. E nós temos estas coisas que precisaram de acontecer nessa cidade. Mas nós continuaremos com problema aqui dentro? Não tem condições. Não tem, não vai dar certo lá. Pois eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Mas hoje sou o primeiro de toda a casa de José. Olha aí. A descer ao encontro do rei meu Adom. Então disse Abissai, filho de Zeruia, irmã de Davi, por parte de pai. Não morreria Simei por haver amaldiçoado o ungido do Eterno? Imediatamente ele queria matar Simei. Respondeu Davi, olha a resposta do rei: que tenho eu convosco os filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários. Morreria alguém hoje em Israel? Porque eles estavam cortejando o rei para fazê-lo voltar para casa. Por acaso hoje terá morte? Ele diz, não. Não sei que hoje sou rei sobre Israel. Eu não sei o poder que está nas minhas mãos, diz Davi, para matar quem quer que seja. É isso que ele está dizendo. Olha aqui. Então disse o rei a Simei, não morrerás. Eu juro. Esse juramento de Davi é verdadeiro, que ele conserva em vida a Simei. Simei vai morrer mais tarde nas mãos de Salomão. Por quê? Porque ele não entendeu sobre uma interdição. Salomão o interditou e deixou morando em Jerusalém, que não saísse da cidade, permanecesse na cidade. Umas ovelhas de Simei fogem, os seus funcionários vão buscá-lo, ele vai também. Aí ele vai morrer. Não morto por Davi. Davi jura aqui, ó, esse juramento é que você tem feito, eu cuidarei da vida do meu irmão. Com todo desvelo, com toda coragem, com tudo isso. É assim que nós temos feito. Davi fez aqui. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu ao encontro do rei. O cortejo continua. Não tinha cuidado dos pés, nem feito a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Mefibosete era filho de Jonatas, o amigo de Davi, filho de Saul. Mefibosete era filho. Davi havia prometido que Mefibosete comeria a sua mesa enquanto ele vivesse. Por isso que é o homem que tanto pecou, mas que tanto foi amado. E ele aqui vai outra vez resolver os problemas de Mefibosete. Olha aqui, chegando ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, chegou atrasado, porque ele tinha problema nos pés, ele tinha uma deficiência. Por que não fosse comigo, Mefibosete? Perguntou Davi. Respondeu ele, ó rei meu senhor, não foi comigo quando eu deixei Jerusalém. O meu servo me enganou. O teu servo dizia, albardarei um jumento, montarei nele, irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente acusou o teu servo, ao falso juramento, diante do rei meu Adom. Porém o rei meu Adom é como um anjo de Elohim. Faze, pois, o que bem te parecer. Toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei meu Adom. Mas puseste ao teu servo, ele está falando da casa de Saul. Mas puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. Portanto, que direito tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei, por que falas ainda desses teus negócios? Eu já decidi, tu e Ziba repartireis as terras. Ziba, que o enganou, disse Mefibosete ao rei, que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu Adom, já voltou em paz para a sua casa. Também Barzilai,
Olha aqui agora Barzilai, o amigo de Davi, que não deu trabalho a Davi. Irmãos, se vocês não aprenderem a servir uns aos outros, nada vale o que vocês fazem. Nós vamos cair em Ezequiel, capítulo 18, como fomos acusados no último dia de Yom Kippur. Eu estou voltando ao assunto, foi no dia 27/9, quando nós estávamos reunidos em assembleia, que o Eterno falou. Porque você ainda tem tempo de se arrepender. E fazer jus àquilo que você prometeu, Adonai. E não cair ali em Zacarias capítulo 5, para que a maldição entre na tua casa. Disse Mefibosete ao rei, versículo 30, que ele fique com tudo. 31, também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhá-lo ao outro lado do rio. Ora, Barzilai era muito velho, da idade de 80 anos. Ele tinha sustentado o rei quando este estava em Maanaim, pois era um homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e eu te sustentarei em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de... Deixa eu limpar meu olho, senão eu não leio. Pois da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? A maior tristeza, Adonai, tirou de mim todo o paladar. Por causa das injúrias aqui, que acontecem aqui. Das inimizades horríveis. Quem está mais próximo de mim sabe disso. Pastor, é Covid. Que Covid? Não tem nada a ver com Covid. Olha aqui o que Barzilai fala aqui. A minha idade já está avançada. Ele tirou de mim o paladar. Lutando com vocês, para vocês aprenderem a se respeitar. E o que vier aqui na frente falar, eu me aposentei. Agora eu vou me dedicar à obra. Neguinho some, desaparece e nem volta. E deixa o outro morto trabalhando. Você lida com seu irmão igual um cão morto. Poderia o teu servo ter gosto no que come, no que bebe? Poderiam ainda ouvir a voz dos cantores ou das cantoras? Porque seria eu teu servo ainda pesado ao rei meu Adão. Como o rei irá teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, porque o rei me daria tal recompensa. A recompensa de Barzilai estava nas mãos de Adonai, que o recompensaria por todo o bem que ele fez a Adonai e aos servos de Adonai. Em Juízes capítulo 5, o anjo fala sobre a cidade de Meroz. Amaldiçoai a Meroz, amaldiçoai uma cidade inteira, porque não saiu em socorro do Eterno e dos seus heróis. Porque não saiu em socorro do Eterno e dos seus heróis. Quando você teima em permanecer, em fazer aquilo que está no teu coração, acha certo e bonito, deixa voltar o teu servo para que eu morra na cidade, junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, o meu Adom, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo que me pedires te farei. Havendo todo o povo passado o Jordão e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para o seu lugar. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá, juntamente com a metade do povo de Israel, conduziu o rei. Logo todos os homens de Israel vieram ao rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá e os homens de Israel: porque o rei é nosso parente, ele é da tribo de Judá. Por que vos irias? Por isso aqui é um cumprimento de uma profecia de Zacarias.
no capítulo 12, quando ali está falando que a casa de Davi não será maior que a casa de Judá. Vocês recebem uma palavra fresquinha no coração de vocês, que vem do coração de Adonai. Para que a casa de Davi não seja maior que a casa de Judá, que está aqui. Ó, porventura, aí ele diz assim, ó, então, porque o rei é nosso parente. Não é por isso. É porque não haja ninguém superior a ninguém. Como a igreja criou uma doutrina de substituição e diz que Israel para lá ficou, criou inimizade entre os irmãos, anulou o Shabat, fez o que quis e diz que agora eu tenho a salvação. Não está presente no cortejo do rei para conduzi-lo a Jerusalém. Porque o rei tem seus juízes, todo um cortejo perfeitamente capaz de emitir decisão e de julgamento. Olha aqui, porque vos irais por isso, porventura comemos à custa do rei que nos deu algum presente? A palavra foi um pouco dura aqui. Responderam os homens de Israel, os homens de Judá. 10 partes temos no rei, e mais que temos em Davi do que vós. Está vendo? Uma competição tenta se estabelecer porque o roubo e porque o falso juramento ainda estava no meio deles. Não foi a nossa palavra primeira para tornar a trazer o rei, porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Toda competição, tudo aquilo que dificulta o relacionamento entre pessoas. O mundo competitivo é o mundo do comércio, o mundo dos negócios, não no mundo onde nós temos que adorar a Deus, o único Deus, com certeza, com verdade, com prontidão. Esse mundo não tem essa competição. Então, você viu ali o cortejo real acontecendo. Então você já sabe que você vai ter que mudar a sua postura. Nós vamos começar, então, ensinando a vocês. Foi só uma introdução. Agora nós vamos começar a ensinar-lhes. Olha só, uma interdição, quando você faz uma proibição a alguém, os juízes têm autoridade para isso. Mas toda proibição que eles fazem é humana, leis criadas por homens. Uma proibição de Adonai, por uma ordenança divina, você não sai nem do lugar. Nem do lugar. Se sair, vai ser considerado um foragido da justiça divina e não da justiça física. Então, uma legislação de interdição de uma cidade, eu gostaria de ir com você no capítulo 13 do Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 13. Eu entendi, quando eu li esse texto, eu estava só com a interdição na minha cabeça, estudando sobre a interdição. Ontem pela manhã, quando o Espírito ministrou o meu coração, eu então fui para diante da Torá. João é testemunha, ele estava comigo chorando e orando aquele texto e dizendo: Pai, tenha misericórdia de nós. Se eu for olhar para a carinha bonita deles, eu não faço nada, eu me mantenho na minha, mas eu não estou aqui para respeitar o humano, eu quero respeitar Adonai para que eu possa viver alguns dias ainda, que ele não demorará muito com essa batalha grande comigo, porque ela é muito desgastante. Ela é muito desgastante. Eu acredito que ele está montando os seus líderes e a sua casa como ele quer. Deuteronômio capítulo 13, o versículo 13. Olha só, 12. Se em alguma das tuas cidades, que o Eterno teu Elohim te dá, para ali habitares, ouvir dizer que, olha o versículo 13, que homens malignos saíram do meio de ti, que homens de Belial, são homens vadios, saíram do teu seio, saíram do meio de ti. São pessoas que conhecem a palavra de Adonai. E que se tornam malignas porque não querem ouvir nem obedecer. Saíram do teu seio. Eles banem os habitantes de sua cidade para dizer: vamos e sirvamos a outros Elohims, a outros deuses. Então o Eterno diz: então vamos e sirvamos a outros deuses. Ó, agora o versículo 14.
ele vai fazer o seguinte, consulta, ele vai dizer, consulta, então inquirirás, informar-te-ás, e com diligência perguntarás. Consulta, investiga, questiona bem, e eis verdadeira, firme a palavra. Essa abominação se fez em teu seio. Vou te dar um exemplo claro, palpável. A pastora Sandra errou muito. Eu estava em Nova Friburgo, e ali o Eterno mostrou a cidade de Nova Friburgo e a abominação que saiu do seio do povo. Eu mostrei a congregação, quem está aqui desse período todo sabe. Um outdoor enorme, escrito assim, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Você conhece esse versículo? Conhece esse versículo? Do lado tinha uma mulher saindo daquela caixa de Pandora, eu acho, Pandora. E ela toda de cinta liga, de vestimentas íntimas. Olha, o versículo junto com aquilo ali. Aí você já sabe que o santo está junto com o profano. É a mesma coisa quando você odeia o seu irmão. Você canta, mas você odeia. Você canta para Adonai, mas você odeia. A mesma coisa o pastor fez. Qual foi o erro da pastora Sandra? Que ela não obedeceu esse versículo 14. Então inquirirás, vai, consulta e vê se é verdadeiro. Eu tirei algumas fotos e voltei para a Vitória e tocamos o chofar. Vocês se lembram da destruição de Nova Friburgo? Vocês se lembram? 30 dias depois? Pois então, foi por causa disso. Falei, aqui não precisa de profeta, aqui não precisa de ninguém. Eles estão misturando santo com profano. Sabe o que os pastores em Nova Friburgo faziam? Peças de fetiche. Peças íntimas para o mundo muçulmano. Para usar embaixo da burca para os seus maridos. E ganharam muito dinheiro. Irmãos, só para vocês terem uma noção, eu visitei a fábrica da Saradona. Sara é o nome de uma matriarca da Bíblia. Aí coloca o nome de Sara junto a uma questão de fetiche. Irmãos, todos morreram nesta casa. Ninguém se salvou. Sabe quantas almas morreram em Nova Friburgo? 2.000 almas. Se a pastora Sandra não viesse para Vitória e permanecesse lá mais uns dias e largasse vocês um pouco e permanecesse lá para poder interditar lá por lá, ir lá e avisar aqueles pastores que eles seriam interditados, a cidade toda levou uma avalanche de destruição. Nos jornais saíram 800 vidas. Não foi verdade. Eu fui 40 dias depois à cidade. A cidade estava, todos os moradores diziam, mais 2.000 almas morreram. Poderia ter morrido muito menos. Se interditasse, fizesse uma interdição a domicílio, eletiva. Saber quem é que está produzindo tudo isso. E vai e fale a verdade para a pessoa. A cidade não seria destruída. Vitória do Espírito Santo. Se nós não acertarmos as coisas aqui dentro primeiro, para interditarmos alguns lares aqui na cidade, só a Adonai sabe, nós sofreremos a mesma situação, mas vai ser pior que Nova Friburgo. E sabe quem vai levar a culpa? Pastora Sandra. Porque sabe direitinho o que é e não vai avisar. Tem que avisar. Você vai morrer. Você põe a sua vida em dia. Você está roubando e você está jurando falsamente. Saiu do meio de ti o homem de Belial. Saiu do teu seio, do meio da tua família. De onde saiu Absalão? Ele era filho de Davi, era um homem de Belial. Então, é essa a legislação da cidade. As características do homem de Belial, toda é com a boca. Vai lá, Provérbios. Capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Vai lá para você ver. As características do homem de Belial.
Olha o que ele faz, a partir do versículo 12. Olha aqui, o homem de Belial é o homem vil. Ele é sem utilidade. Ele anda com perversidade na boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo ele maquina o mal e anda semeando contendas. Contendas entre irmãos, não perdoa. Não procura paz, não procura unidade. Perversidade há no seu coração. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será destruído, sem que haja remédio. Subitamente, Nova Friburgo eu estive lá. Eu estive lá e chorei muito. E aqui, o último dia de Yom Kippur, eu estava chorando e pedindo perdão a Adonai. Porque eu não investiguei verdadeiramente e fiz para livrar as almas. Que adianta a vida do homem? Se ele tem riqueza, se ele tem bem, se ele tem tudo, se ele não ajudar o seu próximo. As 6 coisas que o Eterno odeia, e a 7ª que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, tudo envolvendo a boca, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Se você vai e avisa a pessoa, você vai interditar a boca de espada. Volta lá em Deuteronômio capítulo 13. Você verá aqui que a boca golpeia os habitantes da cidade. Por quê? Porque você vai interditar com a palavra da bar. Palavra. Capítulo 13, olha aí, ó. Você fez toda a inquirição, versículo 15. Certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente com tudo nela houver, até os animais. Aqui diz assim, ó, em outra tradução, golpeia os habitantes, não, mas alguns escarnecedores, a boca de espada. Você vai falar a palavra e a palavra vai produzir aquilo que Adonai deseja. Porque ele está prejudicando muita gente. Finge-se servir Adonai, mas faz outra coisa completamente diferente. Interdita-os. E tudo que há no domicílio está à boca de espada. Não é com a espada física, não é com a arma física, é com a palavra de Adonai que você vai se levantar e vai falar. A imagem é clara na linguagem bíblica. A linguagem supõe que a espada não é um objeto, e sim a palavra de Adonai que devora suas vítimas. Nada do interdito você pode colocar a sua mão. Porque Adonai vai multiplicar tudo seu, porque aquilo que ele interditou, ele tomou para ele. Israel estava numa situação, tudo que você vota para Adonai não pertence mais a você, pertence a ele. Então, Israel estava numa situação tão difícil, porque o voto é a última instância de julgamento espiritual, é o voto. Moisés vai lá e vota uma região inteira. Israel estava em pecado, teimando. Números capítulo 21, de 1 a 4. É chamada Ormá, a interdita. Interditada por Moisés. Porque Israel em pecado não conseguia fazê-lo e Adonai não suportava mais a situação. Precisava continuar caminhando com Israel. Então interdita. É a última instância do julgamento. Olha só. Se ouvires a voz de Adonai, teu Elohim, versículo 19 aqui, esse versículo aqui é do Deuteronômio, foi quando eu coloquei até a citação errada aqui. Eu fico tão perturbada para entender uma coisa que vocês não têm noção.
eu estava perturbadíssima de madrugada. O Eterno, fui deitar, porque a cabeça estava zonza. Quando eu deitei, ele diz: a palavra está na tua boca e no teu coração. Falha. Aonde está isso? Deuteronômio capítulo 33. Vai lá. Deuteronômio capítulo 30, desculpe-me. Versículo 14. Olha aqui. Pois hoje, pois esta palavra está muito perto de ti. Ela está na tua boca e no teu coração para falares, para cumprires. Abre a boca e fala, para que haja paz na cidade. Por que não consegue o poder público, os juízes, os desembargadores, toda a ala da justiça não consegue deter tudo que acontece nos nossos dias, e a violência, e matando e roubando. Ontem eu vi na televisão um roubo. Quando cheguei em casa, liguei a televisão, estava passando o jornal. Um senhor, ele estava num restaurante, ele é chamado, ele sai atendendo o celular. Um senhor de 52 anos, não sei se alguém viu isso. O assaltante já tinha assaltado um lá atrás, ele vem assaltar outra vez a esse. O idoso não, um senhor de 52 anos. Ele deve ter falado alguma coisa para o assaltante. Ele morreu na hora, por causa de um celular. Quem detém isso? Que justiça é essa humana que não detém nada? E é um roubo. Não detém. Por quê? Porque você precisa deter isso com a palavra, cumprindo a palavra de Adonai e vivendo em oração e em santidade para Ele. Você vai falar a palavra e ela vai se cumprir. Falha. É isso que ele falava ao meu coração. Vai e fale. Interditar é proibir, é chamar a interdição de domicílio. O domicílio é a habitação, a casa de residência de alguém, como juridicamente é o lugar onde o cidadão tem a sua residência permanente. Então, na justiça, há o domicílio necessário, o domicílio eletivo, escolhido e conferido por eleição, aquele que representa por escolha. Resulta de uma escolha, né? É o domicílio eletivo. O Código da Aliança, que nós estamos nele já, falando sobre ele. A Torá tem 3 códigos. O primeiro é o Código da Aliança. O segundo é o Código Levítico. O terceiro é o Código Deuteronômio. São 3 alianças. Israel tem isso detalhado. O Código da Aliança começa no capítulo 21 e vai terminar no final do capítulo 22. De Êxodo, do capítulo 22 de Êxodo até o 23. Então, ali, a segunda parte do Código da Aliança, por isso que a pastora Sandra recebeu do Eterno a palavra, está bem perto de ti, está no teu coração, para a cumprires, para falares. Foi isso que ele me disse. Por quê? O Código da Aliança, a sua segunda parte, vai sair, passamos dos julgamentos para as palavras. Então, para as palavras, sim, a palavra está muito perto de ti, próxima de ti, a palavra está na tua boca e no teu coração para fazê-la. Só que o seu coração, que odeia o seu irmão, que não quer viver em paz com o outro, não está com a palavra de Adonai. Você vai falar a palavra e ela não vai produzir efeito. Saímos dos julgamentos e vamos para as palavras. Palavras de Adonai. Então, Paulo diz isso muito bem lá em Romanos, no capítulo 10. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Adonai. Você é salvo pela palavra de Adonai. Você ouviu e guardou a palavra, não é? Olha só aqui o Código da Aliança, vamos lá. Êxodo, capítulo 22, versículo 18. Todo aquele que se deitar com o animal morrerá, morrerá. Só isso que está no Código da Aliança. Todo aquele que se deitar com o animal morrerá, morrerá. Olha aqui, versículo 18 do Código. Terminamos os julgamentos aqui, ó.
Se alguém furtar o boi, a ovelha, e vamos entrar nas palavras. Olha o versículo 18. A feiticeira não deixarás viver. Palavra. Quem sacrifica aos Elohim será interditado. Salva Adonai apenas. Trata-se aqui de leis participiais. Os aspectos morais, culturais e sociais desses textos são indissociáveis. Não tem como você desassociar desses textos o aspecto moral, cultural e social. A expressão é técnica para exprimir eliminação. Para exprimir eliminação, dizer quem vai e quem fica. A feiticeira morrerá. O que deitar com o animal morrerá. Viu como mudou? Não tem mais julgamento. Não vai levar a juiz nenhum. Morrerá. A alma que pecar, morrerá. Por que a alma que pecar morrerá? Porque ela conhece a palavra e continua fazendo o que não convém. Lê Ezequiel 18. Se o meu justo tudo o que fez pecar, ele morrerá. Se ele continuar jurando falsamente, roubando os outros, isso são eliminação, afastar, excluir, fazer sair do organismo, do corpo vivo em quem se encontra. As leis participiais é a forma nominal que expressa ao mesmo tempo uma ação, um estado e uma qualidade. No hebraico, as leis são atemporais. Não existe passado, nem presente, nem futuro. É agora. Expressa ao mesmo tempo uma ação, um estado que correspondem a 3, presta atenção nisso, tempos verbais. Ação, presente, passado, o estado e o futuro, que é a qualidade que você terá futuramente. No latim, há 3 tempos verbais. Na morfologia portuguesa, somente restou dentro do paradigma verbal o particípio passado. Por isso mesmo chamamos de apenas de particípio. A forma oriunda do particípio presente fixou-se como adjetivo, como substantivo ou preposição, aparecendo de modo esporádico na língua literária com valor verbal. Do particípio futuro, latino, restam apenas alguns vestígios em palavras como futuro, o tempo que está por vir, vindouro, as gerações futuras, e morredouro, que não morre. Eu vou te explicar isso. Você vai, toma uma terra de alguém. 5 anos que você está na terra, os advogados, os juízes defendem a sua causa, você tem direito de uso capião. Para Adonai não. Continua sendo roubo. Se pode permanecer na terra dada pelo juiz físico e entregar a você, mas para Adonai você roubou. Você não vai ser feliz ali. Você vai ter uma vida de falta de paz. Porque você precisa acertar com o seu Deus. E não com o físico apenas. E não com o físico. Facinho, facinho, não é? Fácil, fácil. Não resolveu o problema. Pode ter resolvido dentro da sua nação, com o povo da cidade, com Adonai não. Vá e vá pagar o que você deve. Você pode até ficar com a terra. Mas nós fizemos isso, irmãos. Lá em cima, nas 2 comunidades. A pastora Sandra ficou escadeirada. Tive que subir ali, ó, pelo Parque da Fonte Grande, descer, fazer um rally e descer lá no campo. Porque a Adonai me mandou avisar um senhor que estava lá, saia da terra, nós temos advogados lá embaixo, que vão resolver a questão para o senhor gratuitamente. Eu falo dos advogados gratuitamente, porque eu tenho liberdade com eles, né? O senhor vai, nós vamos resolver a questão do senhor lá embaixo. Ele deu ouvidos? Tocou-se o chofar, anunciou para ele a palavra. 6 meses depois, quando os meninos entraram, sabe que menino que eu estou falando, né? Para acertar as contas com o filho que estava dentro de casa, tiveram que sair da terra.
o tiro bateu na cabeça do filho, que estava dormindo, sangue se espalhou pelo quarto inteiro. Vocês não podem imaginar. 6 dias, não, 2 dias antes eu tinha estado lá outra vez e orado e pedido, implorado que viesse, os advogados resolveriam a questão. Não veio. O filho faleceu, a casa ficou toda contaminada, eles tiveram que sair apressadamente, porque tiveram a visão de quem era um dos rapazes que estavam juntos. Leomar estava junto, João estava junto, todos eles sabem dessa história. Isso aí é você tomar propriedade alheia, é roubo. Nós estamos entrando na questão do roubo. Os juízes podem resolver, mas ele teria que desocupar e resolver com o proprietário da terra. Era isso que eu convidava para os advogados fazerem. Mas não, para alguns rabinos e para alguns estudiosos da Torá, essas leis passaram. Resolve tudo no físico. Não resolve, irmãos. Não resolve. Não resolve no físico. Por isso que elas são chamadas leis participiais. Passamos do julgamento para a palavra da bar. Diz a palavra e ela vai se cumprir. É a palavra. A feiticeira morrerá. Não tem apelação. Ou então ela vai se arrepender profundamente do seu pecado e retornar para Adonai. Aí ela vai viver. Mas é um arrependimento que tem que arregaçar as mangas e retornar. Olha a outra. Quem sacrifica aos Elohim será interdito. Aqui, ó. Versículo 20, ó. Olha aqui, dessas leis participiais. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Eterno será morto, será interditado apenas. Vai ser proibido, vai ser privado de exercer suas funções. No direito é tirar de alguém a livre disposição dos seus bens. Na Torá é suspender o exercício do serviço público espiritual. É suspender o exercício do culto, do serviço num determinado lugar, pois se deve abster alguns dos seus maus hábitos, costumes, cultura, por força de ordem divina. Por que a palavra se cumpre? Para mostrar que Elohim existe. Por isso, suspende, se for necessário, interdita, até que acerte a questão, porque os outros não vão morrer por culpa de ignorância nossa e desobediência nossa. Interdita. Isso aí é na Torá. Eu vou ler outra vez. No direito é tirar de alguém a livre disposição dos seus bens. Na Torá é suspender o exercício do serviço num determinado lugar. Você sabe que Betlehem, a casa de pão, se tornou a casa de fraude no futuro, onde foi tantas bênçãos, onde Israel se tornou a casa de fraude. Pode procurar na Bíblia, vocês vão achar. Suspendeu tudo, uma interdição no local. É isso aí, por causa dos costumes, da cultura, por força de ordem divina. Lançaram interdito sobre, é proibir de maneira absoluta o que diz a Torá. A Torá diz, será interditado. É isso que a Torá diz. Será interdito. No hebraico é um herém. É aquilo que eu falei, é o último ato da Guerra Santa. O termo tem por origem separar e subtrair a uso profano e entregar a Adonai. Ele é dono da terra e é dono do povo. Você pode estar escandalizado em ouvir tudo isso, mas ele é o dono real de todas as coisas. De todas as coisas. Interdizer ao homem e consagrar a Elohim. Aqui trata-se da entrega a Adonai dos ganhos da vitória, por isso que não pode tocar no despojo. Todos os seres vivos devem ser, então, queimados, objetos de metais, votados a Adonai. Essas leis que nos parecem cruéis, elas regem universalmente o direito de guerra. Essas leis que nos parecem cruéis, elas regem universalmente o direito de guerra. A destruição, nesse caso, de tudo que pertence ao inimigo é um ato de purificação para honrar Adonai, diz a Torá. Deuteronômio capítulo 7, vai lá comigo. Deuteronômio capítulo 7, Adonai teu Elohim te dará em faces de ti. Olha aí.
E tu interdita-os. Deuteronômio capítulo 7, versículo de 2 a 5. Quando o Eterno teu Elohim estiver dado diante de ti, totalmente as destruirás, versículo 2. Deuteronômio 7, versículo 2. Isso é interdita. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Piedade aqui é a honra que alguém tem, é a virtude que alguém tem de dar honra somente a Adonai. Então, não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas, não darás teus filhos e tuas filhas, não tomarás suas filhas para os seus filhos, pois elas afastariam teu filho de mim para servir a outros deuses, e a ira do Eterno se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. Essas questões nós precisamos entender com detalhes. Aqui vai confirmar. Você vai ver comigo Josué capítulo 6, quando a cidade é toda interditada e um lar é salvo. Eu faço uma ideia, Raabe deve ter colocado muita gente dentro de casa. Ela deve ter encheu a sala, os quartos de pessoas, porque todos aqueles que estivessem dentro da casa de Raabe seriam salvos. Mas muito não pôs porque não creram. Ainda mais que ela era uma prostituta, uma mulher desacreditada. Vocês acham que ela pôs muita gente? Não. Vai lá para você ver. Josué capítulo 6, versículo 17. Josué logo depois de Deuteronômio. Josué capítulo 6, versículo 17. Olha aí que você vai ver que ela não consegue muita gente não. Porque o título dela era de descrédito. Capítulo 6, versículo 17. Olha aí. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos que com ela estiverem em casa. Então, o seu lar foi livre. A casa dela. E ela e todos que com ela estiverem em casa. Porque escondeu os mensageiros que enviamos. Viu só? Porque serviu a Adonai e aos seus heróis. No caso era Josué. Porque Adonai tem uma tarefa a fazer. Se você não consegue compreender, você se mantém fora de todo aquele cortejo. Olha, tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Versículo 18. Para que, tendo-as condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, toda a prata, ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Eterno, e irão para o tesouro do Eterno, porque podem passar pelo fogo, e não serão destruídos. Então, a palavra herem significa proibido sim, porém interditado porque é consagrado e votado pelo povo hebreu. A palavra é conhecida em nossa língua por intermédio do árabe sob a forma de harém. Vocês já ouviram falar isso? É conhecida na nossa língua por intermédio do árabe em forma de harém. Com efeito, na sociedade muçulmana, o alojamento do rei, das mulheres, é um lugar totalmente interdito. Lembra que só entra o eunuco, não é? A toda ingerência externa, porque o rei tem direito a tudo aquilo ali. Você veja comigo que a profecia de Natã, vai lá, 2 Samuel capítulo 12, vamos lá. A profecia de Natã para Davi, 2 Samuel capítulo 12, versículo 11. Vocês vão ver com que graça que nós vamos procurar acertar a nossa vida direitinho, com toda a graça. Olha o versículo 11 da profecia de Natã contra Davi. Assim diz o Eterno, versículo 11 do capítulo 12. Eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, para você entender o que é um harém. E as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Quem vai deitar com as mulheres do harém do rei? Absalão. Absalão.
Então você vai ver aqui, ó, no capítulo 21, olha aí, no capítulo 16, passa as páginas da sua Bíblia, que a profecia vai se cumprir, ó. Olha só, versículo 21 e 22. Respondeu Aitofel, Absalão, né? Entre as concubinas de teu pai, vai o harém e toma-as. É isso que ele disse, para enfraquecer Davi, para menosprezar o rei. Olha aqui, deixou para guardarem a casa. Então todo Israel ouvirá, que te fizesse aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Portanto, estenderam para Absalão uma tenda no terraço. Entrou ele às concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Por que ele faz isso? Porque o conselho de Aitofel era quase como uma profecia em Jerusalém. Ele vai então fazer esta coisa tão ruim. O que Davi vai fazer? Vai agora no capítulo 20 de 2 Samuel. Olha o versículo 3. Olha aqui, ele estava em outra guerra. Porque você viu ali a discussão entre Judá e entre Efraim, os efraimitas. Você viu que a coisa não estava totalmente resolvida. Davi ali no cortejo, ele entra com toda a maestria dele como um estrategista espiritual. Mas o problema não está resolvido. Seba vai se levantar, vai levantar alguns, Davi vai e vai interditar o harém. Olha aqui o que ele faz. Que ele sabia que ali estava o ponto onde Absalão havia ferido Adonai. Sabia. Olha aqui. Ele vai fechar o harém e nunca mais entra aquelas mulheres. Olha aqui, capítulo 20. Vindo Davi para a sua casa, versículo 3, a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixaram para guardarem a casa, e a pôs numa casa sob guarda. Ele as sustentava, mas não entrou a elas. E estiveram assim encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Era a forma que ele tinha para fechar o reino espiritual e ganhar a guerra, porque Seba se levanta aqui contra Davi outra vez. Então ele diz: eu não pecarei contra Adonai. A legislação escrita, ela será cumprida. Depois do cortejo. Depois do cortejo. Isso aí é depois do cortejo. Por quê? Porque o harém é interditado. Como é que vem Absalão e deita com elas? Mas uma profecia de Natã, para envergonhar Davi. Davi sabia que a palavra de Natã havia se cumprido e que ele precisava fechar a brecha. Nunca mais me deitarei com elas. Olha como é, por isso que nós precisamos fechar a brecha aqui. Nunca mais eu manterei inimizade com os meus irmãos. O que eu jurei a Adonai, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Na Bíblia, já estamos encerrando para irmos almoçar. De tarde continuamos. Porque eu quero entrar na área do roubo e do falso juramento. Na Bíblia trata-se de pessoas, animais e objetos que não se tem o direito de tocar, que não podem ser utilizados porque é ordem privada. O herém não pode de modo algum servir de butim, de despojo, é parte de Elohims. Na Torá, a obrigação do herém está sempre ligado ao temor da contaminação dos cultos idólatras. É uma medida de profilaxia religiosa que implica a destruição das pessoas, dos animais, dos objetos que por ela foram atingidos. Se interditasse alguns lares em Nova Friburgo, a população não teria sofrido o que sofreu. Vocês compreenderam direitinho? A lição está clara. Porque aquilo que eu posso falar claramente aqui na frente, eu falo, porque é uma coisa que já aconteceu e se cumpriu. Né? Agora vai comigo para a gente encerrar agora a parte da manhã, no Deuteronômio capítulo 20, do versículo 15 ao versículo, Deuteronômio 20,
de 15 a 20. 5 versículos apenas. Olha aqui, capítulo 20, do versículo 15 ao 20. É outra legislação que você vai conhecer aqui agora. Assim farás a todas as cidades mais afastadas, que não pertencerem às cidades desses povos. Mas das cidades dessas nações que o Eterno teu Elohim te dá em herança, nada que respires deixarás com vida, por causa do perigo da contaminação. Antes destruí-las totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos ferezeus, aos heveus, aos jebuseus, como o Eterno teu Elohim te dá. O versículo 17 diz, antes destruí-las totalmente. Sim, interdita-as totalmente. É uma aplicação, é a Torá para uma interdição. Interdita que todos eles, para que não vos ensine a imitar. Olha o versículo 18. As abominações que fazem em honra aos seus deuses, e venhas a pecar contra o Eterno vosso Elohim. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, combatendo contra ela para tomar, não destruas as árvores, metendo nelas o machado, porque do seu fruto comerás. Não as cortarás. São árvores do campo, pessoas para que sejam sitiadas por ti. Somente as árvores que souberes não serem frutíferas. Você lembra daquela figueira muito linda, que só tinha folhas? E Yeshua vai interditá-la, ela vai secar totalmente. Aqui, ó, somente as árvores que souberem não serem frutíferas. Todo cuidado é pouco para fazer cumprir qualquer legislação. Tem que ter tempo, oração, ser muito perturbado por Adonai, senão vai fazer errado. Poderás destruir e cortar as que não dão frutos, a fim de edificares baluartes contra a cidade, que está em guerra contra ti, até que seja derrubada. Em guerra contra ti, por quê? Porque os homens de Belial que saíram do meio de ti, do teu seio, estão trazendo transtorno à cidade. Que o Eterno nos abençoe. Nós voltaremos na parte da tarde, com Zacarias capítulo 5, de 1 a 4, para vermos ali a questão da maldição por causa do roubo, que é o pecado dos nossos dias, e o falso juramento. Cantamos jurando e não cumprimos. E por aí nós vamos. Eu estou falando nós temos tempo de arrependimento de pecados. Que o Eterno nos abençoe. Até mais tarde, em nome de Yeshua.